Galera, Absolute Esportes, parceira da Conmebol, está me ajudando a realizar o meu sonho, narrar a final da Libertadores. Vem comigo para Buenos Aires, QR Code e link na descrição. O goleiro reserva do Atlético Mineiro que supostamente ouviu é Matheus Mendes. Matheus Mendes, porque isso teria acontecido no intervalo do jogo. Que o Luiz Henrique teria dito que o time era uma merda, se não me engano, o time do Galo era uma merda. O Marlon Freitas diz que não foi... O time de vocês é uma merda. É. O time de vocês é uma merda. Freitas O Marlon falou Freitas diz que não falou isso, ele falou algo caso... O time de vocês só se defendem, alguma coisa assim, não ataca, alguma não porra. teria falado que o time é uma merda, né? O time não ataca, o time é uma merda. E aí o Hulk vem aos microfones e fala que o Matheus Mendes jurou pela mãe, pela família, por todo mundo. Vou lembrar do jogo do... E que é verdade. Vou lembrar do jogo do inferno aqui. Gabigol contra o Hulk. Aí foram declarações, né? contra o outro. Sim, mas... É isso, mano. Sendo verdade o que foi de Peluz é diferente, né? Não é a mesma coisa. É diferente, mas não é. Mas o que não isso é a vai coisa. interferir no campo? Isso, Pra final. isso mas o do pode Gabigol interferiu, né? Do Gabigol, óbvio. Então, Mas mas por por que que que... convocação? Mas pode ser a mesma coisa. Sim, porque tá né? parecendo que com o que aconteceu, o Galo sai gigante e o Botafogo não. O Galo não sai pra mim, gigante, o Galo mas sai o invalidado. Galo sai fortalecido. Eu acho que o Galo pô. sai com No lance do pouco de inferno, fortalecido. pegando o que o Guga disse aqui, que é quem tava lá dentro, no lance de... Aí era um caso diferente, porque foram falas no microfone. Trabalhou a preparação do Galo, né? O Guga concordou que o Galo ficou a semana toda, até o jogo da volta do Rio, respondendo o Gabigol. Coletivo era sobre isso. Todas as coletivas eram Fala falando... que lá vai ser um Aí inferno. o Hulk falava, a gente tem um time cascudo, que não tem isso, que lá... Então toda a coletiva era uma resposta ao Gabigol, que isso tirou um pouco do foco. Mas ali foram falas em on, né? Uma fala dessa, que acho que não é a primeira, se aconteceu, né? Não vai ser a última. nem a última, porque isso no mundo da bola é piada. Jogou aonde? O que Jogou você aonde? ganha, eu gasto com o meu cachorro. O cachorro. Agora mesmo, acusaram o Vinícius Júnior de ter falado isso lá na Espanha. O Marcelo relata muito bem aqui, ele com o Gabigol. Negócio de eu não Da tenho, você Champions. tem. Eu sou campeão, e tu. exatamente. Mas ele aponta pra Champions. As conversas de futebol. Isso aí é uma questão que traz uma empolgação, um ânimo a mais ali pra quem escuta. A torcida. E aí agora, o Hulk pensou Não, e que... quem vencer vai se ter a narrativa. Se o Hulk botou isso a público, é pensando em trazer a torcida e pensando em criar algo que eles vão usar lá no dia 30, e aí, olha lá, acho o nosso time uma merda. Mesmo que o vagabundo não tenha ouvido, só o goleiro ouviu. É uma coisa de tentar que isso entre... O Everson no final da E Copa o do Brasil. Botafogo Que não é a mesma coisa também. É né? parecido. Não é a mesma É coisa. parecido. Não é a mesma coisa. Acho que na Ele motivação falou que final... o time é motivação- diferente. Então, mas Falar que o time é uma motivação, depois merda o Flamengo é ganhou. diferente de falar que chega na tudo final vai ser bem, campeão. Então, mas Não, acho que diferente. gera o... diferente. Primeiro tem que ver se ele falou. Então, O Ninguém Hulk ouviu. pegou o microfone e falou. Então Falou. estamos debatendo o que foi eu tô dizendo assim, feito. eu acho que na bola... Mas o Marlon Freitas falou que o Luiz Henrique não falou isso. Eu acho que na bola o É a efeito versão é de um igual. lado, a versão do outro. Eu acho que pros jogadores, a bola, esse time é uma merda, eu vou ganhar o título pra ele. Qual é o O que efeito? o Wesley fez depois do título? Sacaneou. Respondeu o Por isso que Everson. eu acho que o efeito é igual. O efeito Mas não é. A provocação não é a mesma, mas tudo bem. Mas o efeito, cara, o boleiro tá nem aí que tudo falou quer, merda. cara. O boleiro, ele vai querer responder. É uma merda? sim. Eu vou ganhar. E o Botafogo Sim. tem que usar agora o contrário. Tem que pegar as falas do Hulk em on e falar, ô Luiz Henrique, aí. Aí falou que tu não é craque. É isso, irmão. É Falou isso. que tu não é craque. É isso. E A gente aí, sabe como é que mostra o pra torcedor ele. sente, a gente sabe como. Eu lembro, por exemplo, ano passado, obviamente não foi um jogador de futebol, foi uma pessoa na televisão, que não colocaram o Botafogo como postulante ao título. Isso foi um crime, isso foi considerado um crime. A instituição de falar que, meu Deus, o time do Botafogo não é tão bom pra disputar o título. E agora, o Luiz Henrique, supostamente dito pelo Hulk, falou que o time do Galo é uma merda. Isso pra torcida e pros jogadores chega mal, pô. Claro! Se falam isso do Botafogo, o que a gente estaria debatendo aqui? É inadmissível o Hulk falar um Claro, negócio desse. Então a gente tem que ver um pouco o outro lado também. É, também, importante sim. isso, eu acho, né? Lógico. Mas eu acho acho que é que importante. pro jogador o efeito é o Primeiro mesmo. eu acho que tem que ficar claro dar assim, uma resposta. falou ou não falou. Porque o Marlon Freitas disse que não falou, o Hulk disse que falou. Beleza, vamos Era confiar botar no o que o Mendes Hulk pra dar falou. coletiva, pô. Mendes, aí. E o Hulk falou que ele jurou, o goleiro reserva Jurou jurou. pra família e pela mulher. É. Pela mãe, quer dizer. O Luiz Henrique a gente não ouviu, o Mendes também a gente não ouviu, o Hulk ouviu o Mendes. O único problema é E que o Marlon Freitas ouviu o Luiz Henrique. O único problema é que quando o repórter pergunta, ô Luiz, o que pegou ali? Minha rola, porra! Então, ele não pode fazer Então, isso. ele Não, respondeu isso- um jornalista. Isso me dá assim. assim. Vai que esse doidão chegou pro cara e falou: sai, time, vocês da Não. merda. Tem uma Não tem linha ali um. de pensamento que pode chegar pra esse lado. Não tá Claro. né? Eu acho que o que fica vai ser o que foi falado em on. O Galo vai abraçar
Ou se o cara ouviu. O cara falou que o time é uma merda. Vocês acham? Vamos ganhar esse filho da O cara vai abraçar. E o Botafogo vai ter que abraçar o Luiz. Eu acho que... Aí, ó. Eu acho que tem uma narrativa também. Tu é craque? É Mostra que aí. a gente tá no Rio de Janeiro, né? Lá em Minas, isso tá sendo tratado como quase um crime pelo que foi. Porque o Botafogo. mas aí é narrativa bairrista, Mas a gente tá sendo Fizeram bairrista no aqui, né? Brasil também. A gente junta a fala do Hulk e a gente junta a postura dos jogadores do Botafogo com os jornalistas mineiros, que é inacreditável. Sim. Aquela briga toda se tornou os jogadores versus jornalistas. É que eu falei que não teve nada Então, a ver, hoje, pô. a narrativa que se tem em Minas é Minas Gerais / Atlético Mineiro toda contra o Rio de Janeiro. Vão barra levantar. Botafogo. Vão levantar A narrativa que Eu tá acho sendo que- vendida lá é essa. Eu acho que nesse caso, quem foi malandro de tudo isso é o Hulk. Por quê? Pra Não caralho. foi o Hulk. Pô, malandro Olha velho só, pra caralho. Não foi o Hulk que ouviu, né? Foi o Matheus Mendes, né? Supostamente, de acordo Sim. com a entrevista dele lá pro Premier depois do jogo. Não foi o Hulk que ouviu. Mas ele foi e Aí- expôs. Não, o Hulk expôs isso depois do jogo. Depois O do fato jogo. acontece no Intervalo. intervalo. Ou seja, Ele podia voltar do intervalo e não cobrar do Luiz. ou seja, eu acho que se a Você gente esperou o resultado final. Se a gente fala sobre o Luxemburgo depois do primeiro cara. jogo de desviar a atenção, o Hulk fez a mesma coisa e o Botafogo acabou caindo O Hulk fez o quê? Ninguém reclama pelo jogo que passou. É o próximo. É, o a mesma próximo. coisa do Luxemburgo. E o próximo não é no brasileiro, o próximo é dia 30. É a mesma coisa do Luxemburgo. Tanto que ele fala assim, O Luxemburgo falou isso em on aqui, É. né? O que ele fazia nas entrevistas. Exatamente pra mudar o isso aí. foco. E aí, assim... Tretava com o árbitro, E ele tretava ainda com quem fala, fosse. ele fala que o nosso time é uma merda, mas dia 30 a gente joga. Mas tudo faz... E aproveita cara, pra pilhar. O Luiz Henrique falando assim, olha, eu tenho 7 anos de seleção. Sim. Chutou 5 bolas Então e aqui tal. tem uma pica maior, bota na mesa aí. E antes de ser craque no futebol, tem que ser craque como pessoa. Essa frase é muito Essa frase aí também. O quê? Live Pix! Tem tem do Botafogo. Não, mas só uma coisa que eu queria falar. Eu tenho muita sede. Cara, o futebol, queiram ou não, tipo, tem os erros do Botafogo, eu tô dizendo assim, tem os erros ali em relação à imprensa pra cacete, acho que não pode fazer, que o Luiz Henrique ofendeu ali, não pode nem principalmente tacar o negócio. Agora, futebol é isso, mano. E a narrativa que vai prevalecer é de quem for campeão. Também. Se o Galo for O bom campeão, e velho, cadê o time a mesmo? história contada pelos Cadê vencedores. o time merda? Vai estar lá a cara do Luiz Henrique, show de memes com a cara do Luiz Henrique, acabou. Por outro lado, o Luiz Henrique decide a final. Cara, eu não sou craque? Falta o quê pra ser craque, então? Decidir a final. Por aí, irmão. Eu acho que futebol é isso. E o que eu acho que o Botafogo, aí falando do Botafogo, deveria fazer pra essa semana é o seguinte. O Botafogo deve se preparar para 2 guerras, mano. São 2 decisões, finais. uma de Tem- Libertadores com todos os ingredientes que uma final de Libertadores tem, né? Não tem fair play nessa porra. Não tem, Não tem, irmão. Não tem amiguinho. Não tem. Não, eu quero ganhar e foda-se a E ética. são 2 jogos gigantescos. forma. Eu só tenho uma dúvida. Eu acho que o Botafogo chega mal em um ponto, que é a questão de perder muito gol e não definir Acho que é um jogos ponto contra retrancas. Mas acho que é um ponto que dá pra resolver mais do que o Galo. O Galo tem que resolver mais E coisas. eu gosto muito da postura do Arthur. Cara, Jorge. a postura do Arthur ontem, muito boa também, inclusive. Ele que ouviu do Hulk a parada. Sim, conversando de boa ali, não emitiu nem opinião, só ouvindo. O Ele auxiliar não entrou no dele que tava estresse. meio puto. O auxília. auxiliar se fosse dele. era putaço. Eu acho que ele tem que ficar. Ele fez o certo agora. Ele é bom. Entre 4 paredes, eu comer o rabo de geral. Claro. Pô, tu acha que ele não comeu o rabo do Mas Luiz não, Henrique? Ele não vai, ele vai pro ar, ele vai falar assim, Mal, pô, o não, Luiz ele Henrique fez foi um certinho, moleque. fez certinho. O Ele vai falar Barbosa isso, tá não. maluco. Na coletiva E ele nem falou. tem que falar. Ele vai falar dentro do Na vestiário. coletiva ele disse, isso já passou, ele quis botar pau nos que vambora, não quero ficar nisso aqui. Mas imagino que lá dentro, irmão. Ah, lógico. Até porque eu já vi, ele já deu uns esporros no Luiz, já beira de campo. Ele tira o Luiz, pô. Ele tira o Luiz. Ele já Tira tem o Luiz uma- várias vezes. Ele já tem uma situação assim de cobrança de uma postura mais. E assim, é foda. Mas o Botafogo tem time pra ganhar no Vitória. Porra. Sem os dois. Caralho, muito Na vaga do Luiz entra o Savarino volta na vaga do Eduardo, o Igor Jesus volta na vaga do Tiquinho,
Ou seja, talvez seja um time, nesses dois aspectos, mais forte já. E quem que entra no lugar do Luiz Henrique? O Júnior Santos, ou o Jefinho, que entrou muito bem ontem. O Jefinho fez um motor também. trazer O aqui, problema ia Martins, ser não, se né? o Adriel Ah, também Martins, leva, né? Também Ele tem entrou que dar bem. um halt, Ontem todo né? mundo trazer entrou. aqui o relato do nosso correspondente de Belo Horizonte, o Luiz Vitor. Aí, ó. Ele tá Boa. falando aqui. Era o que o torcedor do Atlético precisava para acreditar que pode ganhar do Botafogo. É 8 isso. jogos sem vitória. E o clima aqui era de derrota certa. Porém, os torcedores do Cruzeiro estão rindo. Não tem essa de torcedor do Rio e torcedor de Minas. Tá igual. Ah, porque o torcedor lá do também o Cruzeiro- outro lado tá secando pra caramba. Tá secando o Ah, galo. óbvio, É. óbvio, lógico. Até porque o Cruzeiro pode ser campeão da Sul-Americana e Sul-Americana. ser campeão continental no ano que o Atlético não conquiste nada, por exemplo. Exatamente. É Que sábado perdeu o pro jogo. Flamengo na arena, enfim. Pô, O torcedor do Cruzeiro não tá nem aí pra isso. perdeu pro também. Corinthians ontem. Então assim, cara, faz parte. O que eu acho que, olha o que eu vou falar, né? Não pode acontecer o que aconteceu. Mas se instalou o clima de uma final de Libertadores. Mas se o Bruno Henrique faz isso, é um escândalo, né? Não é que- Porque o Bruno Henrique, Porque um jogador do Flamengo. Não, porque já foi dito aqui Bruno Henrique, editorial e tal, tudo sobre o bem, Bruno cara. Henrique. entendeu? Gabigol. Felipe Melo. Não, aqui, ó. Não, e o eu Gabigol? acho- Não, e o Gabigol- O Gabigol, nesse caso, ele sabe Mas o lidar mais Gabigol com não- Nesse isso. momento, a gente não fala de futebol nesse o momento. exatamente. A gente não fala de 4 linhas, Exatamente. de O Gabigol, pontos, não, porque direita, o Gabigol, pontos calma aí, o esquerda. Gabigol não é contra o adversário, né? Contra o próprio treinador. Nossa, pô, não, Aí, Mas aí qual a diferença de segundo totalmente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.